Amigos queridos, bom dia, que Jesus nos abençoe e que a paz, a alegria seja constante em nossa vida, para que possamos aproveitar todos os momentos que a vida tem nos oferecido, de luta, de alegria, mas acima de tudo, de fé e de esperança, compreendendo e aplicando tudo aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Que todos nós estejamos acobertados pelas vibrações amorosas de nosso Mestre Jesus. Hoje, dando continuidade a este capítulo que estamos iniciando, nós vamos falar sobre justiça das aflições. Somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se por que sofrem uns mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir a paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele, necessariamente, tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente sem comparcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa, isto é, de que cada um deve bem compreender-se por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a iludida causa dos meios do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Querido Mestre Jesus, nesta manhã alvissareira, venho te rogar, Jesus, o amparo para todos nós. Que esta vibração alcance os corações de nossos irmãos, que estamos todos juntos conectados com seu Evangelho, pedindo-te, Jesus, que nos ampare, que nos fortaleça, que nos traga bom ânimo e alegria de viver. Que as bênçãos divinas possam tocar os nossos corações. Sintamos felizes, irmãos, pela luz, pelo bem, que cada um de nós somos agraciados pela providência divina. Que os nossos irmãos, familiares, recebam as nossas vibrações, especialmente aqueles que mais necessitam Jesus, que eles sejam amparados. Ó Senhor, olhai pelos doentes dos hospitais, os irmãos que se encontram sem teto, agasalhado pelas estrelas do universo. Ó Pai, acolhe-nos como irmãos no seu generoso coração, e que as doces tertúlias do Evangelho do Cristo Jesus nos sustente hoje, agora e sempre, que assim seja. Amigos, justiça das aflições. Esse é um tema extremamente importante para que a gente possa compreender que nossas aflições, sejam as anteriores a estas que hoje estamos vivendo, só poderão ser recompensados ou compreendidos se nós compreendermos a justiça de Deus, a justiça das aflições. E nós temos a certeza que no futuro nós estaremos numa condição melhor se hoje nós estivermos compreendendo
a oportunidade que estamos tendo de ressarcir conosco mesmo. Não é com o outro, é conosco mesmo, com a nossa própria consciência. É um engano nosso achar que o outro é que tem que me perdoar, que o outro é que tem que fazer a reconciliação. O reino de Deus se estabelece na intimidade do meu coração, no alinhamento do pensamento com a minha consciência, com a razão, que me leva a refletir com lucidez. E é assim, então, que nós vamos encontrar a grande alegria de poder viver neste mundo, sabendo ainda ser um mundo de provas e expiações, mas com fé, com confiança, porque nada termina com o túmulo. E se hoje semeamos o bem, amanhã colheremos o bem. O retorno ao mundo espiritual será mais leve para todos nós. Então, por que que uns nascem na miséria e outros na opulência? Porque a lei de causa e efeito é a lei do amor, que vem nos convidar a modificar a nossa forma de pensar em relação aos excessos, ao abuso, ao luxo e até à miséria, para que a gente valorize as oportunidades. E nós não podemos sofrer porque nós somos pobres, nós não temos uma casa, nós não temos os bens materiais, mas os bens materiais, meus irmãos, não aliviam as minhas aflições. As aflições estão na alma, no espírito, na consciência. E quando eu vejo que um irmão meu tem uma condição financeira melhor, eu preciso perguntar: será que ele já compreendeu o que eu compreendi? Porque a alegria e a felicidade não se faz com os bens materiais, se faz quando eu compreendo as leis de Deus que me dão a oportunidade de corrigir, de ressarcir. Se eu nunca vivenciei uma experiência de passar fome, de ter dificuldades financeiras, como é que eu vou valorizar isto? E às vezes, quando tinha o dinheiro ou a possibilidade de o ter, eu menosprezei o outro. E ninguém evolui com sombras no seu pensamento. Todos nós somos convidados a evoluir, oferecendo o melhor que temos. Então, quando nós vamos ver, quando nós admitimos ou acreditamos na existência de Deus, nós podemos confiar que todos nós somos filhos de Deus. E aí nós vamos ver que nós não estamos aqui no mundo para pagar. Pagar a quem? Acertar com a nossa consciência, sim. E é necessário que nós compreendamos que a justiça, ela vem de Deus porque ela está na minha consciência. E a justiça divina, ela é bondade, ela é perfeição, ela é um estímulo para que eu possa corrigir. A justiça divina é justamente quando eu aprendo a reconciliar comigo mesmo, com as leis que estão em mim. É necessário que a gente compreenda que todos nós que reencarnamos estamos próximo daqueles espíritos que vão nos auxiliar a mudar o nosso olhar. A dor hoje campeia os nossos corações e muitos sofrimentos é porque nós não acreditamos na justiça de Deus, não acreditamos na justiça divina, não acreditamos na imortalidade e queremos que tudo na nossa vida seja um sucesso material, esquecendo que muitas vezes a dor, as aflições chegam até nós para que a gente modifique o nosso panorama mental, que a gente abra o coração para sentir a grandeza de Deus, que a gente possa sentir quanto nós somos amparados, quanto nós somos ajudados. Não há ninguém sem o amparo. E por meio desses ensinos de Jesus é que nós vamos vendo as nossas diferenças, as nossas dores, as nossas conquistas. O reino de Deus que Jesus veio anunciar é para todos nós, mas com revolta, com insatisfação, com imaturidade, jamais vamos compreender isso. Então, nós precisamos entender que todos nós precisamos sentir o valor de Jesus quando ele pronuncia a sublime exortação dessa passagem que nós estamos agora vivendo, e quando lembrando, né, da passagem de Lucas, quando ele diz assim: ai de vós, quando todos os homens falarem
em falarem bem de vós, pois dessa forma os pais deles faziam aos falsos profetas. Todos nós precisamos valorizar o bem que nós estamos tendo. Nossa família é difícil, nós temos irmãos difíceis que geram aflições, desgosto, mas são junto com eles que nós vamos melhorar. É junto deles que nós vamos ressarcir. Então, nós vamos ver que Jesus, quando ele esteve entre nós, ele reuniu simpatias, ele expandiu o seu amor. Ele não foi para a sinagoga, ele procurou aqueles que eram simples, ele aproximou de Maria de Magdala para mostrar para todos nós o valor daquele espírito, enquanto para os homens ela era uma mulher do mundo. Nós vamos ver que para todos nós a oportunidade chega e Jesus nos ensina em todas as circunstâncias que nós devemos aprender a amar, aprender a perdoar, para que possamos sentir a grandeza desse amor que Jesus vem nos oferecendo. Todos nós, amigos, todos nós estamos neste momento procurando compreender as belezas que a vida nos oferece. É nossa beleza que estamos falando não é a beleza material. Nós vemos que o homem cada vez mais tem sofrido. Nós estamos vivendo uma geração de muita insegurança, de muita dor. Por quê? Porque nós estamos afastados de Jesus. Nós estamos sem direção, perdemos as nossas esperanças, estamos longe da espiritualização da nossa existência. Nós temos procurado cada dia mais viver aquilo que o homem está nos ensinando e não aquilo que Deus está nos oferecendo. Amigos queridos, de que forma eu vou compreender a justiça das aflições se eu não tiver dentro de mim esforço para construir valores, novas virtudes? E nós sabemos que todas as nossas qualidades que nós já conseguimos, já amealhamos, é que vai sedimentar em mim o homem de bem. E o que é o homem de bem? É um homem bom, caritativo, laborioso, ele é modesto e ele está sempre disposto a servir o meu próximo. Ele está sempre disposto a amar. Então, nós precisamos olhar sempre com os olhos do Espírito para sentir as dores do outro. Nós estamos vivendo um momento em que estamos sendo convidados a servir. E o que é servir? Para que eu possa servir, eu preciso tirar de mim aquilo que tenho. E aquilo que tenho é o que construí. São os bens que vai me mostrar, que vai me conceder aquilo que Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque eu só serei abençoada ou serei amparada e serei bem-aventurada se eu tiver condição de compreender o que seja o amor. Então, quando Jesus esteve na bodas de Caná, nós lembramos dessa passagem que para mim é muito importante, quando Maria, sua mãe, pede para que ele transformasse a água em vinho, ele fala que não ainda era chegada a sua hora. E a nossa hora, que hora que chegou? Nós compreendemos que Jesus estava mostrando que as coisas acontecem no momento devido, mas ele respeitou a mãe e transformou a água em vinho, mas o recado ficou para nós e poucos de nós aprendemos. Quando ela, olhando para aqueles servos, que ele pediu que enchesse as talhas, ela falou: faça tudo que ele pede. E nós não fazemos tudo que ele nos pede. Por isso nós temos sofrido e é preciso que a gente tenha essa vontade de servir, essa vontade de dar um pouco de nós e dar em abundância e para os que mais carecem, os que mais necessitam da nossa presença são aqueles que estão junto de nós e que façamos sem reclamar, mas façamos com amor, estendamos as mãos, auxiliando aqueles que precisam de nós, para que nós sejamos os bem-aventurados que este capítulo está nos convidando. Todos nós estamos sendo motivados a fazer o melhor que podemos,
E muitos aflitos que parecem ser aflitos são aqueles que ainda não compreenderam a força da lei do amor, da lei de justiça e da lei de bondade. Então, nós precisamos sair dessa acomodação nossa para que a gente possa buscar no Evangelho de Jesus o norteamento para a nossa vida. E que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco e que possamos entender que todas as nossas construções dependem do nosso esforço para que a gente possa construir em nós o patamar da resignação, da tolerância e que sintamos amparados pelo amor de Jesus. E nesta hora, deste amparo tão grandioso, é que nós vamos pedir aos nossos amigos espirituais a nos envolver, a trazer para nós o recurso que nós precisamos receber da espiritualidade, da força da calmia, da mansuetude, para que nós possamos vibrar nesse diapasão do amor, para recebermos o amplexo de luz que os amigos espirituais têm a nos oferecer. Que a nossa água seja também fluidificada, magnetizada pelo amor desses espíritos, e que no coração de todos alcance essa sentinela de luz que esses espíritos têm a nos dar hoje e sempre. Amigos, recebam as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, rogando a Eurípedes que nos ampare e nos proteja hoje e sempre, que assim seja.